baião, arrasta-pé, shot, coco, quadrilha, embolada, chachado e até outros ritmos compõem uma grande festa chamada forró. Isso mesmo, tudo isso é forró. Olá, eu sou o Vinícius Nicoletti, professor do Guri Capital e Grande São Paulo, e a aula de hoje vai ser sobre forró, sobre os gêneros que compõem o forró, né? Antes de iniciar, já queria deixar uma nota de esclarecimento de leve aqui, assim, que eu não quero chegar aqui dizendo que eu sei tudo sobre a tradição do forró, né? Que todos esses gêneros musicais são iguais, porque eles não são, tá? Jamais, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Eu não sou um músico que nasceu lá no Nordeste, que entende tudo da tradição, mas aqui em São Paulo eu já trabalhei e trabalho, né, constantemente com esse tipo de som. Então eu trouxe aqui só um materialzinho para dar um norte para os guitarristas que se deparam numa situação dessa e ficam meio sem saber o que fazer, certo? Uma coisa que às vezes a gente esquece de procurar saber, de pesquisar, né, quando vai estudar um gênero musical, é por que ele tem esse nome. No caso do forró não seria diferente, também é um gênero musical, né, que tem o nome de forró. E por quê, né? Tem um lado do pessoal que diz que esse nome veio por causa da palavra forró-bodó, que significa festança, algazarra, confusão. E o outro lado que diz que veio das palavras inglesas for all, que significa para todos, né? Essa história do for all é bem engraçada, porque a história que foi inventada, né, para se explicar essa coisa do for all é que no início do século XX os ingleses moravam em Pernambuco para a construção de uma ferrovia e eles organizavam uns bailes, né, depois do expediente ali, nos finais de semana, para chamar o pessoal para curtir, e eles colocavam que esse baile nas placas, que esse baile era for all, que era para todos, né? Então os nordestinos, quando eles liam aquilo lá, for all, né? Meio que isso aconteceu com forró, aconteceu com milhares de palavras da língua portuguesa que a gente às vezes nem imagina, né? Por exemplo, obrigado, já vi histórias de que veio do arigatô, é muito engraçado, né? E enfim, mas independente da origem do nome, o forró, ele é uma confraternização ali, onde a gente vai encontrar muitos ritmos sendo tocados, dos que eu mencionei lá na introdução: shot, chachado, baião, arrasta-pé, quadrilha. Tem um monte de estilos, né, de gêneros ali musicais que a gente vai encontrar quando a gente vai numa festa de forró, seja para tocar, seja para ouvir somente ou dançar ali, né, e tal. Uma das primeiras gravações que a gente consegue encontrar que tem o nome de forró, né, na música, dizendo que a música ela é um forró, é a Forró na Roça, de 1937, do Manuel Queiroz. Mas assim, seja para definir que o estilo é forró, ou que forró é uma dança, forró é uma festa, né, essa palavra existe na boca dos compositores há pelo menos uns 100 anos aí, né, tanto dos compositores quanto de todo brasileiro. Mas vamos lá. O que a guitarra tem a ver com isso? Antes da gente tocar qualquer gênero musical brasileiro, inclusive o forró, né, e todos aqueles outros gêneros que compõem o forró, a gente tem que se perguntar uma coisa, né? Quando a guitarra começou a aparecer no contexto musical brasileiro? Sim, isso é muito importante. Olha, se tratando de forró, né, a gente vai ver gravações ali de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, Trio Nordestino, aqueles grandes nomes todos, né, da história do forró, que datam ali meados da década de 1940, e nessa época sequer tinha guitarra no Brasil, né? E na verdade ela começou a entrar para cá alguns anos depois, na década de 60, e mesmo assim era um instrumento super caro, né? Não era todo mundo que podia ter e tal. Então a grande maior parte do repertório icônico, né, que fez o forró ser o que ele virou hoje e tal, que veio dos compositores lá tradicionais, foi gravado sem guitarra. Aliás, tem um episódio bem curioso e bem vergonhoso da história da cultura do Brasil, que em 1967 teve a marcha contra a guitarra elétrica por aqui. Foi um movimento onde vários músicos, artistas e populares foram às ruas protestar
contra a avalanche esmagadora da cultura americana que estava sendo implantada aqui, o que fez a música brasileira ficar com uma cara americanizada. Assim podemos perceber das músicas da Jovem Guarda da década de 1960. Mas na verdade não era nada disso. O que aconteceu é que havia um programa de televisão destinado à música jovem que chamava Jovem Guarda. E isso não é uma coincidência, que fazia muito sucesso e trazia uma grande audiência à TV Record. Por outro lado, estava para estrear uma nova fase do programa O Fino da Bossa, da mesma emissora, que também era um programa de música, mas mais voltado para as músicas de raiz brasileira. Então olha que ideia! A produção desse programa convocou seus apresentadores, Elis Regina, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e Wilson Simonal, para encabeçarem uma passeata contra a manipulação da cultura yankee no Brasil. Mas na verdade era somente uma estratégia de marketing para alavancar a audiência do programa. Essa guerrinha de programas de mesma emissora era comum antigamente. Se fosse nos dias de hoje, eu duvido que uma ideia dessa iria passar pela cabeça dos produtores. Então, já que não tinha guitarra, a gente como guitarrista pode se espelhar em que instrumentista de corda para poder aprender lá na tradição como tocar esses gêneros musicais todos, né? Ó, nas gravações icônicas a gente pode encontrar violão e cavaquinho tocando harmonia na grande maior parte das gravações, né? Mas também dá pra gente achar bandolim, viola caipira, banjo, rabeca, tá certo? Como todos vocês sabem, a guitarra é um instrumento que em sua amplitude pode tocar tanto notas graves, né, quanto notas agudas. E sua essência não é somente de ser um instrumento de solo, é um instrumento de acompanhamento também. Na verdade, na carreira do guitarrista, ele vai 70% ou até mais do tempo ele vai acompanhar e não solar, né? E uma maneira da gente aprender qualquer gênero musical lá na sua raiz é entender o que a percussão faz e tentar passar a essência da percussão para a nossa maneira de tocar. Isso tem tudo a ver com a música, fica super musical, né? A gente não fica ali um alienígena tocando no meio do grupo ali sem saber o que fazer. Isso vai trazer para sua guitarra, para o som da sua guitarra, né, tanto um olhar similar à percussão quanto complementar à percussão. A seguir eu gravei uns exemplos para vocês de como a guitarra pode funcionar acompanhando esses gêneros, né? Tanto eu escolhi, né, o shot, o baião e o coco, tem outros vários, mas eu escolhi esses três para exemplificar e já dá uma bagagem bem legal para quando vocês forem tocar os demais. Nesta levada eu toco majoritariamente em colcheias, como um meio termo entre os graves mais marcados e a semicolcheia do triângulo ou pandeiro. Vejam como funciona bem. Nessa levada, eu separei as notas do acorde priorizando as cordas graves da guitarra para marcar o grave do zabumba, enquanto nas cordas agudas faço o que seriam as notas agudas do zabumba. Vejam. Nessa terceira levada, eu harmonizo praticamente o tempo todo em semicolcheias, mas acentuando em lugares específicos, tentando simular o que o triângulo faria e também as acentuações presentes nas viradas da zabumba. Vale a pena lembrar que esses três exemplos foram apenas o ponto de partida para um jeito muito mais completo de tocar. Tá? Tocando para valer ali, vocês podem misturar outras técnicas, podem misturar as três levadas, né, inclusive e tal, mas sempre com bom senso e bom gosto, pensando na música que vocês estão tocando, no repertório e inclusive nas convenções que a música tem, nas antecipações, beleza?
por dentro de cabeleiro, sou como Mané Cabelo e o amigo Zé do Reis. Eu dancei o corpo com a nega Zé Fulana, eu dancei 14 horas, o corpo de 56 é mentira. É, mole um pouco e repita outra vez, quem quiser. Vamos cantar agora, o corpo de 56, oxi. É, mole um pouco e repita outra vez, vamos cantar agora, o corpo de 56. O delegado chegando com o pilotão, agarrou Sebastião, de repente o sujeito leva a focada, se fazendo na pistola, com o dedo, pé de dona, mataram 46, pá! Demore um pouco e repita outra vez, tá certo? Vamos cantar agora o povo de 56, menina. Demore um pouco e repita outra vez, oi. Vamos cantar agora o povo de 56. O delegado chegando com o pilotão, agarrou Sebastião, de repente eu soltei. Zé foi colocado se fazendo na pistola, com o mané do pé de bola, mataram 46, pá! Demore um pouco e repita outra vez, vixe. Vamos cantar agora o povo de 56, a rocha. Tudo certo, pessoal? Conseguiram entender um pouco o que é o forró? Realmente é for all, né? Tem de tudo, é uma mistura de gêneros, mistura de culturas ali, é muito bacana. E pra gente que é guitarrista, tem que ficar muito ligado na seção rítmica, né? Na percussão, na bateria, porque elas que vão dizer pra gente como é que a gente tem que conduzir a nossa guitarra dentro do som. Justamente para não ficar tudo igual, porque não é. Então se a gente tem um pouco de vivência nesse gênero musical novo, mais umas horinhas ali de prática, né? Vocês vão ver que vocês vão tocar muito melhor e a guitarra de vocês vai brilhar no som. Pesquisei sobre esses artistas que eu falei, até outros nomes, né? Tem muita gente boa aí pra gente ouvir dos gêneros do forró. Porque ouvir música, galera, é uma experiência que chega a ser até mais importante do que tocar, né? Imagina, você vai lá, você vai morar num país que fala uma língua nova que você, se você não ouvir as pessoas falando, você vai fazer como? Você precisa ouvir. Tocar qualquer gênero musical é assim, seja rock, seja samba, seja forró, sabe? Então é muito importante essa tarefa de escuta, né? Essa parte da vida que a gente deixa a guitarra um pouquinho de lado e vai lá fazer uma coisa que a gente chama de apreciação, pegar o som, ouvir ali bastante, até transcrever se for possível, que é muito bacana, é um aprendizado gigantesco. Fazer isso vai deixar vocês tocar com muito mais propriedade aquele gênero musical, com certeza. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do conteúdo, já ouviram falar sobre a guitarra nesse contexto? Aliás, o que vocês conhecem sobre forró? Digam aí. Obrigado por assistirem o vídeo, deixe seus comentários, segue a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação sempre que novos conteúdos educativos sobre música saírem no site. Um grande abraço e vamos fazer música!